Olha, vamos mergulhar numa coisa que usamos todos os dias, mas em que raramente paramos para pensar. As definições. Parece simples, né? A gente abre um dicionário e pronto, tá lá. Só que a verdade é que, por baixo dessa aparente simplicidade, existe uma verdadeira batalha de ideias. E é uma batalha com consequências gigantescas para a ciência, para o direito e até para a nossa própria percepção da realidade. Ok, para a gente entender como essa batalha funciona, vamos começar com uma coisa que parece super simples. Como é que se define uma cadeira? Parece fácil, certo? Afinal, é um objeto do nosso dia-a-dia. Mas vamos ver o que é que acontece quando a gente tenta colocar essa ideia em palavras bem precisas. Pois é, se a gente disser que algo com 4 pernas e um banquinho de bar que tem 3. Se for um objeto para sentar, bom, o chão não serve, e uma escada. Se a regra for ter encosto, que a gente faz com um puff ou um banco simples? De repente, o que parecia óbvio já não é mais tão óbvio assim. E esse exercício tão simples já mostra o problema central, definir as coisas com rigor. Nossa, é muito, mas muito difícil. Então fica a pergunta: se até objetos simples são assim tão complicados, como é que a gente pode criar definições que realmente funcionem? Bem, essa busca por uma boa definição, ela não é de hoje não. Na verdade, essa história nos leva lá para trás, lá para a Grécia Antiga. Foi Aristóteles quem estabeleceu 4 regras que, olha, são a base da lógica há séculos. A primeira, a definição tem que pegar a essência do que está sendo definido. A segunda, não pode ser circular, ou seja, não dá para usar a própria palavra para se definir, né? A terceira, tem que ser afirmativa, sempre que der. E por último, a quarta regra, usar uma linguagem clara, direta, sem firulas, sem metáforas. E essa busca pela essência, isso era a chave de tudo para Aristóteles. Para ele, definir algo não era só um jogo de palavras, sabe? Era sobre alcançar verdades. Verdades necessárias sobre o mundo real. As definições eram, literalmente, os alicerces do conhecimento científico. A base a partir da qual todo o resto poderia ser construído e demonstrado. Só que essa ideia do Aristóteles de que a gente consegue capturar a essência de uma coisa, bom, isso levou a uma das maiores tretas, uma das maiores divergências na história da filosofia. A questão fundamental que surgiu foi, quando a gente define algo, o que exatamente estamos a definir? E aqui a gente tem o grande confronto. 2 visões de mundo completamente diferentes. De um lado, o essencialismo do Aristóteles. Ele diz que sim, a gente está definindo a essência real de uma coisa. Definir ser humano como animal racional, por exemplo, seria revelar uma verdade sobre a nossa natureza. Do outro lado, tem o nominalismo. A galera do nominalismo diz, calma lá, não existem essências. Para eles, a gente só define palavras, nomes, para fins práticos. Definir ser humano como bípede sem penas? Bom, serve para nos diferenciar de uma galinha e tá ótimo. É uma ferramenta, uma convenção, e não uma grande revelação sobre o universo. Essa briga filosófica toda acaba nos levando para uma abordagem bem mais prática. Pensa assim, se definições diferentes servem a propósitos diferentes, talvez o melhor jeito de encarar isto seja como uma caixa de ferramentas. Sabe, cada tipo de definição é uma ferramenta diferente, perfeita para um trabalho específico. A nossa primeira ferramenta é a definição lexical. Pensa nela como se fosse um historiador. O trabalho dela não é criar um significado novo, mas sim relatar como uma palavra já vem sendo usada pelas pessoas. A definição de dicionário é o exemplo perfeito disso. E como ela é um relato, tipo uma reportagem, ela pode ser verdadeira ou falsa. Tudo depende se ela descreve bem o uso real da palavra ou não. Agora, em total contraste, a gente pega outra ferramenta, a definição estipulativa. Essa aqui age como um legislador. Ela não está nem aí para o uso do passado, ela cria uma regra nova para o futuro. É super útil para criar um termo técnico, ou para pegar uma palavra meio vaga e dar um significado bem preciso para ela, para não ter confusão. E o ponto-chave é, como ela é uma regra e não uma afirmação sobre o mundo, ela não é nem verdadeira nem falsa. É só um combinado, uma convenção. Vamos para uma ferramenta que é, assim, crucial para a ciência, a definição operacional. A sacada dela é o seguinte, ela define um conceito não pela suposta essência dele, mas pelo processo que a gente usa para medir aquilo.
O filósofo Rudolf Carnap deu um ótimo exemplo. O conceito de temperatura só virou algo cientificamente útil de verdade quando inventaram o termômetro. A definição de temperatura passou a ser a própria operação de medir com o termômetro. Genial, né? Vamos pegar um exemplo bem concreto, o ouro. Uma definição operacional diria: ouro é o elemento que se dissolve num líquido chamado água régia. Isso nos dá um teste, um método prático para verificar se algo é ouro ou não. Já uma definição que a gente chama de explícita diz outra coisa. Ouro é o elemento químico de número atômico 79. Essa aqui diz o que o ouro é e permite que a gente troque a palavra ouro por essa descrição em qualquer frase. Ou seja, duas ferramentas diferentes para dois trabalhos completamente diferentes. E essa ideia de que as definições são ferramentas ativas, ela nos leva para uma questão que é talvez a mais profunda de todas. Será que as nossas definições só descrevem um mundo que já está aí prontinho? Ou será que, de alguma forma, elas ajudam a criar esse mundo? Olha, essa discussão pegou fogo na matemática. Para os construtivistas, como o Poincaré, um objeto matemático simplesmente não existe até a gente defini-lo. A definição, nesse caso, tem um papel ontológico, ou seja, ela cria a existência da coisa. Já para os platonistas, como o Russell, é o contrário. Os objetos matemáticos já existem num mundo de ideias, independentemente de nós. A definição só nos ajuda a encontrar e a conhecer esses objetos. O papel dela é epistemológico, isto é, um papel de conhecimento, não de criação. Ok, depois dessa viagem toda pela filosofia, a grande questão é: e daí? Por que tudo isso importa no mundo real, no nosso dia-a-dia? A resposta é simples e poderosa. Quem controla as definições, controla a forma como a gente pensa e como a gente age. Então a grande conclusão é esta. Definições não são coisinhas passivas que a gente encontra num dicionário. Elas são ferramentas ativas, muito ativas. Pensa bem, na ciência, elas determinam o que pode ser medido. No direito, elas definem o que é um crime e o que não é. E na sociedade, elas moldam a nossa compreensão de conceitos enormes como justiça, liberdade, identidade. Elas estão, o tempo todo, moldando ativamente o nosso mundo. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para a gente continuar pensando. Se o ato de definir é, em si, um ato de poder, um ato que estrutura a nossa realidade, qual definição no mundo ao nosso redor talvez precise ser questionada? Talvez precise ser reexaminada? A resposta para essa pergunta pode ser muito mais importante do que a gente imagina.